Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Seja Luz Baralho Cigano. Para você que não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a G do Baralho. Se você está chegando agora aqui no canal, desde já eu te convido para se inscrever, ativar o sininho na opção todas, para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos postados aqui no canal. Para quem já é inscrito, meu grande beijo, meu forte abraço, a minha gratidão imensa a todos vocês. Vamos fazer a leitura de hoje. Lembrando que é uma leitura coletiva, adapte para a sua realidade. Veja se faz sentido com aquilo que você viveu, com o seu momento atual, tá? Aquilo que não fizer sentido, lança para o universo, porque vai servir para o coleguinha. As leituras nunca são em vão. E o tema proposto do vídeo de hoje é: a pessoa amada sente a minha falta ou é ilusão minha? Vamos saber se a pessoa sente realmente a sua falta ou se é algo que, né, você talvez esteja idealizando. E vamos ver o que é que o tarô tem aí para revelar sobre essa situação, tá? Então mentaliza a pessoa, traz a energia aqui para a mesa. Lembrando que é uma energia do momento, tá? Em que você acessou essa leitura. As leituras são sempre aqui atualizadas, né? Temos mais de 1000 vídeos aí postados no canal. Para quem não assistiu ainda, convido vocês para assistirem, né? Caso essa leitura não ressoe com você, com seu momento, ou esperar uma outra, tá? Leitura. Para quem deseja uma consulta na sua energia ou assunto específico, meu contato vai estar fixado no primeiro comentário desse e de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. Gente, eu vou pedir só para vocês aqui deixarem o like, como forma de gratidão. Se puderem, interajam nos comentários, deixem um coraçãozinho, um emoji, né? Para ajudar aqui a engajar o canal, tá? Para que a plataforma distribua os vídeos, para que a plataforma entregue o conteúdo, não só para vocês, como também para outras pessoas que talvez estejam precisando dessa mensagem, tá? Então temos duas opções de escolha. Opção de número 1, cristal vermelho. Opção de número 2, o cristal azul. Se precisar, pause o vídeo, silencie a mente para que você escolha uma das duas opções, ou se você preferir, você pode estar assistindo as duas leituras para ver qual que fala com a sua situação. Às vezes uma leitura complementa a outra e às vezes são totalmente diferentes, tá? Então é isso, vou dar início aqui para quem escolheu a primeira opção de leitura do cristal vermelho. Vamos lá, para quem escolheu a primeira opção de leitura com cristal vermelho, mentalize a pessoa amada e vamos saber se essa pessoa sente a sua falta no momento, tá? Ou é uma ilusão sua, uma projeção. Vamos saber um pouco mais aqui, né, dessa situação em todo o contexto. Lembrando mais uma vez que uma leitura coletiva, adapte para a sua realidade, tá? Se em algum momento você sentir que a leitura está espelhada, é só inverter os papéis. É importante as adaptações. E, mais uma vez, vou pedir aqui o like de vocês como forma de gratidão, tá? Então, vamos lá. Opção de número 1. Vocês estão bem, pessoal? Vamos pegar aqui uma mensagem desse oráculo. Pegar de maneira aqui aleatória. Vamos abrir o leque. As cartas são lisas. Confusão. Não tenho claro. Não tenho clareza. Não tenho clareza do que tem na mente. Aqui essa carta fala de uma pessoa confusa, que não tem clareza,
né, do que tem na mente, do que atormenta ele ou ela. Eu vou até pegar minha colinha para ver se o significado é esse mesmo, mas tá? É uma pessoa que, né, é confusa, né, ou está no momento confusa, tá? Você vê aqui, ó, duas faces, a pessoa com a mão na cabeça, né? Uma pessoa que não tem uma clareza específica, tá? Ou pelo menos aparenta, né? Sobre o que precisa melhorar, ou o que tá atrapalhando aí a situação de vocês. Vamos entender direitinho, tá? Então, é isso mesmo. A frase, na realidade, é confusão. Não tenho certeza do que esperar. É basicamente isso mesmo que eu havia dito, né? A pessoa não sabe o que esperar sobre essa situação, tá? Sobre você e sobre todo o contexto da situação. A pessoa que tá confusa aí, vamos saber um pouco mais, tá? Vou pegar aqui também uma mensagem do Vozes do Coração, o que seu amor desejava dizer, mas o medo silenciou. Pulou aqui. Ó. Ainda carrego a culpa de não ter lutado mais e ter deixado desmoronar. Então aqui é uma pessoa que carrega assim, mesmo que não revele, né, uma certa culpa por ter deixado a situação de vocês desmoronar ou ter chegado no ponto que chegou, né? As confusões dele ou dela. Pera aí. Seis de copas, tá com saudade, mas vamos lá, não embaralhei ainda. Vamos entender. Aqui pra mim é a pessoa que foi embora, ainda tendo sentimentos e agora tá confusa. Vamos entender. Tarô, clarifique aqui, por favor. Essa pessoa, ela sente a falta dos consulentes, ou é ilusão, algo que os consulentes pensam e é outra coisa. Vamos entender, tá? Mentalize ele ou ela. Traz a energia aqui para a mesa, é muito importante. Arcano maior da estrela. Arcano maior do 10 de paus. Arcano maior não, aliás, 10 de paus, 3 de paus, 8 de paus e o sol. Olha o que vinha no fundo, 6 de copas. Sim, essa pessoa tem saudade, tá? Vamos aqui complementar com o Lenormand e entender essa situação. Para muitos aqui, vocês estão cansados ou cansadas, né? Ou de esperar, ou da pessoa não fazer nada. Vamos entender, tá? Essa pessoa sente falta dos consulentes. A pessoa amada tá sentindo a falta ou a ilusão dos consulentes. Aqui já vimos que não, tá? Vamos trazer um complemento com o Lenormand para entender melhor essa situação aqui. Olha o coração, o urso, a torre, o mensageiro, a chave, a montanha, a criança e o cigano. A pessoa que vocês mentalizaram, independente de ser homem ou mulher. Mais uma vez, as nuvens que falam de confusão, né? De conflitos,
pensamentos conflituosos. Então vamos lá, gente, é aqui, né? Para o tema da leitura, agora com a mesa prontinha. Sobre a sua pessoa amada, se sente a sua falta ou se é ilusão, né? Aqui me mostra uma pessoa confusa, por quê? Porque não tem clareza, não sabe o que esperar dessa situação. E tem aqui a frase do que essa pessoa diria, né? Se tivesse coragem, o que o coração dele ou dela diria para vocês, é que ainda carrega a culpa de não ter lutado mais e ter deixado tudo desmoronar. Então, o que que acontece aqui? O arcano maior da estrela fala de saudade e fala de saudade, fala de conexão, inclusive. Então, é uma pessoa que não se desconectou ainda, tá, de vocês. Não é uma ilusão, né? Para muitos vocês podem dizer que acha que sim, tá se iludindo porque tem muito tempo, né? Ou até mesmo porque a pessoa não demonstra nada. Mas aqui eu vejo uma pessoa que até tem uma consciência pesada, tá? Carrega ali meio que um fardo nas costas, porque para muitos aqui essa pessoa agiu por impulso, tá? Agiu aqui pelo ego, né? Teve aqui algumas atitudes precipitadas, tá? Talvez planejou uma coisa que para ele ou para ela seria, né, naquele momento melhor, muito baseada ali no ego, nas próprias vontades. E hoje a pessoa vê que o plano dele ou dela ali meio que falhou, tá? Então eu já diria aqui para vocês, pelo tarô e pelos oráculos, que essa pessoa ela sente sim a sua falta. Mas é uma pessoa que se sente culpada, né? Uma pessoa que se sente até, para alguns casos, eu diria que um pouco ali meio que arrependida, como se essa pessoa tivesse com a consciência pesada, né? Sim, essa pessoa pode ter se iludido, se vislumbrado, né? Pode ter aí se jogado para outras situações, né? Aí vocês sabem se foi amorosas ou de vida pessoal, né? O que eu sinto aqui é que é uma pessoa que até faz planos, né? Ou talvez tenha vontade de se comunicar, de entrar em contato, de esclarecer as coisas aqui com vocês. É algo que está nos planos dele ou dela. Só que, para mim, essa pessoa ela ou tá tendo algum tipo de dificuldade, tá? Ou é a questão mesmo da consciência, né? A pessoa tem que se despir também do ego, tá? E ter humildade suficiente para poder, digamos que, né, talvez pedir desculpa ou abrir uma comunicação aí com vocês para explicar algo, né, que pode ter ficado mal resolvido. Então aqui para mim é uma pessoa que ainda sente, tá, algo muito pesado sobre ele ou ela com relação a essa conexão aqui entre vocês. Então, se era uma pessoa que se mostrava desencantada ou até vislumbrada com outras coisas, né, e situações, para essa pessoa aqui, né, não deu muito bom, ou parece que não está dando muito bom para ele ou para ela, não. Por quê? Porque a pessoa está tendo consciência que foi uma pessoa impulsiva, foi uma pessoa que agiu, né, de uma maneira precipitada. E temos duas cartas aqui do tarô que também fala de saudade, tá? O arcano maior da estrela e o arcano maior do sol. Então essa pessoa não é ilusão sua de pensar, né, que essa pessoa ainda sente a sua falta. E tem aqui também um peso na consciência, né, pelas atitudes que tomou ou até pelas que não tomou quando podia e quando deveria. E quando a pessoa fala que está confusa, que não tem certeza do que esperar, é alguém que talvez, né, ache que não tenha mais chance, ache que não tenha mais oportunidades, que talvez o peso na consciência dele ou dela, ou a tentativa de retratação ou retorno, pode ser algo incerto. Por quê? Porque vocês podem não querer mais, né? Ou a situação entre vocês se complicou por algum motivo, tá? Ou essa pessoa tá aí com problemas de ordem pessoal, tá tentando que colocar o foco nisso agora. Então aqui
eu já vejo sim uma pessoa que tem saudade. Então vamos lá. Complementação aqui com Lenormand. Aqui essa pessoa ela tem sentimentos por você, tá? Sentimentos, que sentimentos seriam esses? Aqui é uma pessoa que tem sentimento de desejo, de atração, tá? Tem aquele sentimento até de ciúme, né? De apego, de posse. É aquela pessoa que ainda não se desconectou. Só que o que é que acontece? É uma pessoa que sabe que teve atitudes aqui precipitadas, né? Ou que faltou um pouco mais de atitudes melhores com relação à situação de vocês. Então aqui é uma pessoa que guarda para ele ou para ela, né, a vontade que tem de resolver, tá? De resolver aí as coisas que ficaram mal resolvidas ou pendentes com relação a vocês. Então aqui para mim, tá? Essa pessoa pode ser por orgulho ou pode ser uma pessoa que no momento está um pouco ali confusa, né? Seja com seus pensamentos, com a sua consciência ou com problemas aqui, né, de ordem pessoal que essa pessoa precisa resolver antes de fazer uma tentativa aqui com vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui é uma pessoa que ainda tem vontade de se resolver, de tentar pelo menos uma oportunidade, tá? Com vocês. Eu posso dizer que para todo mundo é uma volta, uma reconciliação, não porque é um coletivo, mas sim de um entendimento, né? A chave, ela tanto abre portas, como ela também fecha. Então aqui para mim, né, pelo que eu vejo dessa leitura, é uma pessoa muito também, né, complicada, uma pessoa difícil, uma pessoa que olha muito também para as dificuldades que teria que enfrentar, tá? Seja o próprio ego dele ou dela, ou algumas questões aqui de problemas, né, a nível pessoal, que essa pessoa pode estar enfrentando, alguns conflitos, tá? Então, essa pessoa, ela pensa que gosta de você de uma maneira genuína, e que inclusive, né, foi infantil da parte dele ou dela sair da sua vida, ou talvez, né, deixar a situação entre vocês escapar e ir embora por falta de atitudes melhores, tá? Então aqui me fala assim, né, de uma pessoa que apesar de ser muito confusa ou de estar com pensamentos confusos, é uma pessoa que agiu também com muita imaturidade, deveria ter pensado melhor, tá? Então aqui é uma pessoa que está vendo dificuldade ou em te acessar, ou em te procurar. Pode ser uma pessoa muito orgulhosa, né? Tem aquele caso também da pessoa ter uma certa timidez ou vergonha de expor as suas fragilidades, tá? Então aqui eu diria para vocês o seguinte: essa pessoa, ela tá bem resolvida quanto à situação de vocês? Não. É uma pessoa que pode estar tentando seguir em frente, pode estar tentando superar o que aconteceu entre vocês ou vocês, sim. Mas os pensamentos dele ou dela é nessa distância, é nos problemas que aconteceram, é nas dificuldades que essa pessoa está tendo em seguir a vida dele ou dela, tá? Sem vocês. Então, sim, essa pessoa sente a sua falta, essa pessoa ainda tem sentimentos e emoções que conectam, tá? Essa pessoa a você. É uma pessoa que pode ser um pouco complicada, um pouco fechada, mas é uma pessoa que, para alguns casos, eu diria, né? Saem muitas cartas aqui de comunicação e de ação, que eu posso dizer que para a grande maioria, essa pessoa ela tá ali, né? Um pouco fechada, pode estar passando por um momento complicado e difícil, mas é uma pessoa que ainda tem uma certa esperança de tentar pelo menos te procurar, tá? De tentar, digamos que, propor, né? Algo ali novo para vocês, uma nova forma de se relacionar, trazer uma explicação, né? Quando resolver os problemas de ordem pessoal ou internos dele ou dela, tá? Então aqui para muitos o que essa pessoa quer é soltar os fardos, né? Tirar o peso da consciência. Para alguns casos é sim
pedir uma nova chance, uma nova oportunidade, se reconciliar. Só que tem casos aqui que essa pessoa ainda está um pouco, né, agitada, ainda está um pouco confusa por conta do quê? Das coisas que vai ter que enfrentar, tá? Ou que está enfrentando primeiro para poder ter essa atitude, tomar essa iniciativa de ter a coragem, né, de se justificar com vocês, tá? Então, nesse primeiro montinho, eu vejo que sim, essa pessoa, para alguns casos, é uma pessoa que tem ciúme, mas não fala, né? É uma pessoa que olha para vocês ainda com aquele ar de apego. Pode ver vocês aí fazendo planos, né? Até sendo felizes. Seja lá em qual aspecto da sua vida, e essa pessoa para e pensa, poxa, né? Se eu não tivesse sido uma pessoa tão confusa, tão problemática, tão complicada, ou não tivesse agido por impulso, ou até tivesse, né, se planejado melhor, tido até atitudes melhores, estaria numa boa fase de vida com relação a vocês, tá? Ou na situação de vocês. Então, para alguns casos, vocês podem até ver, né, essa pessoa aí tentando superar vocês, superar a situação, não é uma pessoa que não expõe o que sente, tá? Mas aqui eu vejo que é muito mais questões de orgulho, ou para alguns casos, né, timidez, pensamentos ali da pessoa tais como, eu vou me abrir, eu vou pedir desculpa, eu vou voltar atrás, eu vou falar tudo isso, e se eu levar um fora, e se o consulente já disser que tem outra pessoa, às vezes não é outra pessoa, mas se o consulente for uma pessoa que me deu uma invertida, um passar fora, um chega pra lá, é uma pessoa que não quer aqui passar vergonha. Mas eu ainda vejo que para alguns casos, tá? Tem sim um pensamento dessa pessoa de pelo menos se resolver com vocês. Para alguns casos pode ser reconciliação? Pode, né? Uma fase estressante, caótica que essa pessoa consegue resolver vocês também e acaba acontecendo o quê? Um contato, uma procura, uma comunicação, até que vocês cheguem no entendimento. Para outros casos, pode ser que essa pessoa quebre o orgulho, quebre o silêncio, o gelo, né? E talvez tente pelo menos um entendimento com vocês, uma resolução, até mesmo para seguir a vida dele ou dela, né? Sem essa culpa, sem essa consciência pesada. Aqui a pessoa acha que te deve algo, tá? Uma explicação, um pedido de desculpa. É que tem pessoas, né, que ou são desumildes ou que não gostam, tá? Tem uma crença, né, que não deve demonstrar as fragilidades, não deve admitir os erros. Porque, eu vou lá pedir perdão, o consulente vai e me dá um passar fora. Ou então vem ali com uma carta, né, com um monte de defeitos para me apontar. Então tem pessoas que ficam fechadas, né, que não se abrem, não se expõem, deixa passar, fica sentindo tudo aquilo, mas não entram em ação. Por quê? Por conta de, né, questões e razões que a cabeça dele ou dela pensa, tá? Pode ser realidade? Pode. Eu já vi inúmeros casos, né? Vocês sabem que eu atendo no particular, de consulente que quer muito, 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 muito que a pessoa retorne, que a pessoa volte, que a pessoa venha. Mas na realidade, às vezes, é só pelo ego. Não é pelo sentimento, não é pelo amor, não é pela volta, não é pela reconciliação. É pelo ego, às vezes por se sentir injustiçada, ou por ter o prazer de ver a pessoa retornando para dizer um monte de coisa e não querer mais. E aí, né, o que é que acontece? Quando isso é concluído, tem gente que se sente aliviado, tá? E tem outras pessoas que têm essa conduta, né, essa maneira, a pessoa vem, tenta se reaproximar e tal, e aí a pessoa, né, tem uma reação de agressividade, de falas duras. Não estou dizendo, tá, que não deva ser, cada um sabe de si, estou só citando exemplos. E aí o que que acontece? O outro vai lá e arruma um problema, uma briga, um conflito, uma confusão, então some e não volta nunca mais. Aí a pessoa fica toda, né,
recorrentemente querendo saber, se a pessoa vai me procurar de novo, essa pessoa vai me desbloquear, essa pessoa isso e aquilo. Às vezes a pessoa, né, pode até fazer, mas demora um pouco mais de tempo, por quê? Porque sabe que vai ter ali, né, vai levar um fórum invertido, não tá, ou ver que o campo não tá ainda tão, né, propício ou limpo para uma comunicação fluida, para um entendimento, tá? Então, sim, essa pessoa sente saudade de vocês, ainda gosta, analisa muito essa situação como algo que ele ou ela, né, perdeu, tá? Por falta aqui até mesmo de atitudes ou por atitudes impulsivas, e é uma pessoa que além de guardar esse sentimento, carrega sim ali um peso na consciência, um fardo, tá? Para alguns casos um ciúme que não revela, uma vontade sim de procurar, de se reaproximar, de esclarecer as coisas entre vocês, ok? Então é isso, meus amores. Essa foi a leitura do primeiro montinho. Eu espero ter ajudado de alguma maneira. Se você se identificou, se você gostou da leitura, se fez sentido para a sua realidade, se de alguma maneira te ajudou, me ajude também deixando aí o like, deixando um comentário, uma interação. O like é importante, né? Eu sei que é chato a gente tá pedindo, mas nós que estamos aqui fazendo as leituras também somos cobrados com essa questão aí do like pela plataforma, tá? Então vemos aqui que tem pessoas muito recorrentes, né? Até inscritas do canal, que assistem as leituras, mas não deixam ali o like. Gente, é grátis, tá? E ninguém vai saber que foi você que deixou o like, não. Então, né? Para quem puder aí, não custa nada, deixa aí o like, ok? Então é isso. Gratidão para quem ficou aqui, né? E agora vamos para a segunda opção de leitura do cristal azul. Vamos agora para quem escolheu a segunda opção de leitura do cristal azul, saber se a tua pessoa amada sente a sua falta ou é uma ilusão sua achar que a pessoa sente sua falta ou algo assim do tipo. Vamos aqui esclarecer os fatos, tá? Mais uma vez, vou reforçar o pedido do like como forma de gratidão, uma interação aí nos comentários, um coraçãozinho, um emoji. Aquilo que não é para você, lança para o universo, porque pode estar falando com um coleguinha. E lembrando que, tá? Para quem deseja uma consulta na sua energia ou assunto específico comigo, o meu contato tá no primeiro comentário fixado desse de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. Então, vamos lá. Bora, bora, bora. Let's que bora. Vamos começar aqui com uma mensagem desse oráculo. Montinho 2. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos ver aqui se no momento assuntos pendentes. Aqui temos coisas para resolver e discutir. Então aqui ainda existe alguma pendência ou a pessoa acha que tem alguma coisa, né, que vocês precisam resolver aí, tá? Ou é uma pessoa que tá com a vida, né, problemática, cheia de coisas ali para resolver com o trabalho, com a vida pessoal dele ou dela, tá? Só sei que aqui tem uma pendência. Vamos entender melhor. Vamos pegar uma mensagem aqui deste oráculo. Vozes do coração, que o seu amor desejava dizer, mas o medo silenciou. Quero a conexão de uma carta só.
Olhe só. As lembranças que criei ao seu lado são como flores eternas que floresceram em meu coração, tá? Então, essa pessoa tem lembranças, tem memórias, tem coisas ali, né, que ficaram ainda dentro dele ou dela, ou estão, né, e que florescem ou estão florescendo, né, no coração dessa pessoa. Vamos entender um pouquinho mais. Ai, me dá raiva quando essa câmera não dá foco. Com o tarô aqui, o Lenormand, tá? Vamos ver se essa pessoa aí amada de vocês sente a sua falta ou a ilusão sua, tá? Vamos pedir aqui clarificação com o tarô. Pulou. Vou considerar. Temos aqui um 10 de ouros. Tarô, essa pessoa sente falta dos consulentes ou a ilusão dos consulentes. Cinco de espadas. Rainha de espadas. O imperador. Arcano maior do imperador. Arcano maior da sacerdotisa. Que aqui vinha de fundo. Um 4 de paus. Vamos aqui complementar com Lenormand. Essa pessoa sente falta dos consulentes ou a ilusão dos consulentes pensar isso, tá? Lembrando, gente, que sentir a falta é uma coisa, tá? Para alguns casos a pessoa sente falta e procura e vai atrás e tenta se resolver, entender. Tem gente que sente falta, mas guarda. Vamos entender aqui um pouco mais, tá? Essa pessoa sente falta dos consulentes. Carta do urso. Chave. Criança. Envelope ou carta da carta. Lírios. Estrela. Carta dos peixes. Carta aqui do rato. E aqui temos a carta da cruz, que vem no fundo. Então, vamos lá contextualizar essa situação aqui. Então, o que eu vejo aqui nesse montinho 2, tá? Aqui, para muitos, né, vocês tiveram um compromisso, né, um 10 de ouros. O 10 de ouros é a carta do quê? Do todo, da completude, da família, da estabilidade. Para alguns aqui, vocês ou foram casados, né? Ou vocês projetavam, planejavam, né, ter um relacionamento aí de longa data, né, com direito a filhos, pets, tá? Ou seja lá o que for, tá? E aí o que é que acontece? Essa pessoa, ela tem em mente, tá, que ainda tem algumas coisas entre vocês pendentes, que tem coisas para resolver.
É tanto que vem aqui, as lembranças que criei ao seu lado são como flores eternas que floresceram em meu coração. Então, a pessoa tem lembrança do que vocês viveram, do que vocês planejaram, né? Do que vocês tiveram ali na melhor fase, tá? Só que aqui, com relação à saudade, eu vou dizer que a pessoa tem, mas é um caso um pouco mais, eu diria que diferente do Montinho 1, tá? E eu vou explicar aqui para vocês. O que é que acontece? Essa pessoa, ela acredita que hoje, tá? Vocês estão mais reativos ou reativas com relação a ele ou a ela. Ou essa pessoa aqui, né, fez algo que lhe causou vergonha, tá? Ou essa pessoa, ela foi uma pessoa que não teve tanto comprometimento com o lado afetivo, estava mais preocupada, tá? Com trabalho, finanças, dinheiro, com o próprio umbigo dele ou dela, certo? Então aqui o que é que acontece? Essa pessoa, né, essa energia aqui, esse arcano, esses dois arcanos maiores, o imperador com a sacerdotisa, me fala muito de alguém que guarda, que esconde ali os seus planos, as suas vontades, as suas ideias. Por quê? Porque o imperador é competitivo, é estratégico, né? O imperador não gosta de sair por baixo. E pelo que eu vejo aqui, vocês também são pessoas, né, que estão ali com a espada armada, né? Caso ele ou ela venha de gracinha pro seu lado, ou talvez, né, estão reativos ou reativas por saber que essa pessoa pode ter aí algum tipo de situação que vocês intuem que é tipo, é cilada, tá? Então aqui, em termos de saudade, o que eu posso dizer para vocês é que hoje essa pessoa, ela te vê como alguém que se empoderou, né? Como alguém que tem um temperamento ali e até mesmo, né, eu diria que um equilíbrio emocional muito grande, que vocês não dariam o braço a torcer para ele ou para ela. E essa pessoa vendo isso, tá, acaba meio que guardando, né, toda aquela questão da emoção e parte para a competição com vocês. Então tem pendências a serem resolvidas, mas é uma pessoa que não quer sair por baixo, tá? Tem sim aquela falta, né, de quando vocês tinham aqui aquele 10 de ouros, que é a completude, que é os planos, e não só os planos, é a materialização, tá? Só que para mim aqui, ou essa pessoa deu uma desperta, né, ou foi uma pessoa muito egoísta, uma pessoa que pode ter causado em você uma sensação de vergonha. Para alguns casos era uma pessoa que humilhava e vocês aprenderam a se defender. Então essa pessoa, ela sabe que tem alguma coisa pendente ali com vocês, que vocês sabem o que é, tá? Mas é uma pessoa que está guardando para si até mesmo os seus planos, né? Os seus projetos, o que é que ele ou ela pretende fazer e até o que sente. Por quê? Por vergonha, por não querer dar o braço a torcer, por saber que vocês também devem ter algum argumento aí, né? Que ele ou ela, essa pessoa que você mentalizou, poderia ser desmascarada, revelada, tá? Então aqui é aquela pessoa que sabe que vocês tiveram bons momentos, tá? Acredita assim, né, que algo que tenha feito com vocês não foi algo positivo, tá? Teria que dar o braço a torcer, mas é aquela pessoa que fica ali meio que tentando estrategiar, tá? De alguma maneira, algo que faça você ceder ou flexibilizar. Por quê? Porque a pessoa não quer dar o braço a torcer, tá? Ou não quer demonstrar para vocês que foi falho, né? Que teve ali os erros dele ou dela. Não quer, eu diria que é aquela questão de não querer dar o braço a torcer. Aqui para mim tá você e a pessoa, né? Ambas as partes
não querem ceder. Todo mundo quer ter razão, mas cada um tem sua história, né? Cada um tem o seu lado, tá? Então, em termos de saudade, eu sinto que essa pessoa até tem, só que essa pessoa não tá, né, humildemente disponível para dizer para vocês que sim, né? Ou para dar o braço a torcer. Então, aqui o que que eu vejo? É uma pessoa muito orgulhosa, tá? Uma pessoa muito fechada, né? E outra coisa, é aquele tipo de pessoa que sabe que tem alguma coisa para resolver com vocês. Pode ser filhos, né? Para alguns casos, pode ser situações relacionadas aqui a compromissos materiais e financeiros, ou pode ser, né, a pessoa realmente se abrir, ser humilde para poder ter uma conversa com vocês de uma maneira madura, onde vocês não briguem, não gerem ali entre vocês uma competição de quem está certo ou quem está errado, tá? Então aqui é uma pessoa que sente saudade, sim, né? É uma pessoa que para muitos casos obteve de vocês aquela questão de ter a família, ou de ter a oportunidade, de ter a chance, né, de ter algo sério, sólido, para alguns casos de ter até projetos materiais e financeiros. Só que o que eu vejo aqui, tá? Além de ser, é uma pessoa que sente saudade? É. Só que a pessoa que sente saudade é uma pessoa que também olha essa situação como algo perdido. Por que como algo perdido? Porque alguma coisa aqui, né, traz a sensação para essa pessoa de sofrimento, de perda, tá? De desgaste. Então, é aquele tipo de pessoa que não se sente, eu diria que talvez pronta para admitir, tá? Que sente saudade e que até para alguns casos se arrepende de algum dano que possa ter lhe causado, tá? Então, é importante vocês entenderem nessa situação que é uma pessoa que sabe, né, das falhas que teve com você, mas é uma pessoa que quer ter razão, tá? É uma pessoa que a saudade dessa pessoa é muito mais, né, pelos benefícios que vocês tinham quando estavam juntos, do que pela aquela questão do amor, tá? Eu não vejo muita questão de amorzinho aqui não vou mentir para vocês. Então, para muitos, né, vocês eram o apoio dessa pessoa, vocês davam ali para essa pessoa algum tipo de suporte. E hoje, não tendo, essa pessoa pode não ter encontrado em outras pessoas a mesma compatibilidade, tá, que tinha com vocês. Tem casos aqui que vocês podem ter sido financeiramente lesados, podem ter tido prejuízos investindo nessa pessoa, nessa situação. E essa pessoa sabe, né, que de alguma maneira teria que te recompensar, seja resolvendo, tá, assuntos pendentes, tá? Ou, né, tendo humildade para poder reconhecer as falhas e os erros dele ou dela. Então, tem um arrependimento aqui? Tem por quê? Porque essa pessoa, ela não agiu de maneira correta com vocês, tá? Foi uma pessoa que teve, né, uma grande parcela de culpa da situação entre vocês não ter dado certo. Sendo essa situação como uma pessoa que estava ali muito focada em ganhar ou perder dinheiro, né, com coisas fúteis ou supérfluas. Pessoas que não estavam tão focadas na relação de vocês, né? E talvez vocês tinham planos e projetos e essa pessoa meio que fez algumas coisas erradas, vocês podem ter descoberto, tá? Então aqui para mim, né, para ficar mais resumido, para não ficar tão longo e vocês não reclamarem, vamos ser mais diretos ou diretas. É uma pessoa muito fria, tá? Tem saudade? Tem saudade. Mas do que essa pessoa tem saudade? Essa pessoa tem saudade, né, do que vocês proporcionavam para ele ou para ela. Ah, Gê, mas essa pessoa era uma pessoa provedora, era uma pessoa, né, legal, uma pessoa bacana, só que aconteceu algo que essa pessoa começou a ter erros,
né? Começou ali a aparentar o pior lado dele ou dela. Essa pessoa é consciente disso? É consciente disso. É consciente que teve comportamentos destrutivos? É. Tem até um certo arrependimento? Tem. Mas eu diria para vocês que é uma pessoa que tem mais aquela questão, né? De ser uma pessoa egóica, tá? De saber que vocês foram pessoas muito bacanas com ele ou com ela, tá? E também tem a questão da pessoa que tem aquela... É aquela situação. Agora não estou pronto ou pronta para resolver as pendências que temos, tá? Então, para alguns casos aqui, né? Eu vou dar exemplos. Essa pessoa tinha uma família ou tinha um projeto, né? Com vocês que remetia a essa questão de coisas mais sérias e sólidas. Então, essa pessoa pode ter desistido, essa pessoa pode ter dito que não gostava mais de vocês, de que não tinha mais sentimentos, pode ter ocultado coisas, pode ter feito coisas, né, que foram altamente prejudiciais para a relação e a conexão de vocês. Essa pessoa pode ter até mesmo, né, mentido para vocês sobre questões financeiras, pode ter sim se iludido por novas aventuras ou novas situações. E o que é que eu vejo aqui? Que essa pessoa, tá? Independente do que foi citado, é uma pessoa que é muito, digamos que, orgulhosa. A saudade e a falta não é suficiente ainda no momento para a pessoa se arrepender, pedir uma desculpa, pedir uma chance, pedir uma oportunidade ou dar o braço a torcer. E tem casos aqui que essa pessoa sabe que não vai ser com qualquer pedido de desculpa ou de perdão que vocês, né, vão dar uma nova chance ou oportunidade para ele ou para ela. Que as mágoas que essa pessoa lhe causou, as perdas emocionais que vocês tiveram, foi algo maior, né? Que para isso ser resolvido, teria que ter realmente bastante sentimento, a questão aqui do perdão, né? E de confiança de que as coisas seriam melhores. Então, é uma saudade do quê? Do que perdeu, né? Da oportunidade de ter sido uma pessoa melhor. Mas também é uma pessoa muito egóica para reconhecer e para admitir, para dar o braço a torcer. Porque é uma pessoa que ainda no erro acha que as coisas deveriam ser do jeito dele ou dela, tá? Então tem uma pessoa aqui um tanto quanto meio que desumilde. Pode até sofrer, pode até estar passando por perdas materiais, econômicas, né? Pode estar ali fazendo maus investimentos, tá se sentindo um pouco derrotada. Tem coisas pessoais que essa pessoa precisa resolver. E tudo isso pode ser que sobrecarregue até a saúde para alguns casos dessa pessoa, né? Então aqui é aquela coisa, essa pessoa tem saudade, tem consciência, né, do que lhe causou, tem consciência também de coisas que vocês descobriram sobre ele ou ela que não foram coisas legais, tá? Que só vocês sabem, né? Mas não tem humildade suficiente para reconhecer ou para admitir ou para resolver no momento. E para alguns casos a pessoa não tem até recursos, tá? Tem coisas aqui que essa pessoa, né? O imperador, ele tem um império. O imperador, ele tem dinheiro, grana, é trabalhador. Mas às vezes, né? O imperador tá numa fase ruim. Tá passando por algumas perdas, né? Tá passando por um momento de ter que se recuperar financeiramente, materialmente, né? Tem gente que sente consequências quando pega no bolso. E aí o que acontece? Ou essa pessoa não está tendo recursos, né, para investir, mas aqui também tem muito da desumildade, tá? Da falta de humildade, do ego, de achar que o que fez é algo que seria imperdoável, ou que para vocês conseguirem se reconectar,
essa pessoa teria que dar o braço a torcer, teria que voltar atrás, teria que lhe dar razão, tá? Então a pegada dessa leitura é mais essa. Então, se você tem algum assunto pendente para resolver com essa pessoa que envolve questões materiais e financeiras, aqui é importante que vocês estejam atentos ou atentas, tá? Porque tem casos ou que essa pessoa não está em condições agora, né? Ou tem casos que essa pessoa tá querendo ali meio que não é o caso de não ter condições, é mentir, dizer que não tem, tá? Para quê? Para não sair, digamos que perdendo, ou por achar que, pelo fato de não estar mais com você, não deve, né, lhe ressarcer, não deve ali te pagar caso esteja te devendo algo, tá? E tem casos que não, tem casos que é a pessoa que está prejudicada mesmo, tá? Então é sobre isso. É a saudade, é o apego pelaquilo que vocês tiveram. Muito ligado aqui às questões mais práticas, né? As questões materiais. É uma pessoa que até gostaria de resolver e sabe que uma hora vai ter alguma coisa ali pendente que vocês vão ter que se resolver. Só que para essa pessoa não é o momento agora, né? Para essa pessoa teria perdas ou seria meio que prejudicial agora lhe procurar, né, dar o braço a torcer, porque tem questões aqui que podem envolver outras situações, né? Situações essas, no outro montinho eu não vi, mas isso eu vou falar. Se essa pessoa tem uma família, né, ou se essa pessoa já tinha, ou se agora tem uma nova família, né? Se é uma pessoa que tem alguém ali ao lado dele ou dela, se tá com uma outra pessoa, né? Seja antiga ou seja nova aí que apareceu, essa pessoa ela tem, tá? Uns problemas aí para resolver com essa outra pessoa. Ou sabe que perderia dinheiro, né? Sabe que enfrentaria uma batalha onde a outra pessoa sairia ganhando sobre ele ou ela. Então, talvez, né? Para quem sabe que essa pessoa está comprometida com outro alguém, essa pessoa acha que não deve mexer, né? No seu silêncio, não deve tirar a sua paz. Por quê? Porque não tem recursos suficientes, tá? Para bancar aí a situação entre vocês. Por quê? Porque sabe que teria problemas, né? Ou teria prejuízos, ou causaria, tanto emocionais como financeiros, tá? Que podem ser em vocês ou na situação que ele ou ela tem agora. Então, digamos que a pessoa, vocês sabem que tem aqui um compromisso com outro alguém, né? Para alguns casos pode ser alguém do passado ou pode ser alguém que essa pessoa acabou aí se encantando. E aí o que acontece? Alguma coisa essa pessoa teve, né, com essa outra, ou bens materiais, filhos, ou dívidas em comum. É como se essa pessoa acha, né, que por mais que ainda sinta a sua falta, que tenha saudade e tudo mais, que ficou algo mal resolvido, tendo ele ou ela uma outra pessoa, investir agora em resolver as coisas com vocês, seria também ter problemas com a outra parte, tá? E isso geraria problemas, né? Tanto para ele ou para ela, como para vocês. Então é aquela coisa, a pessoa até às vezes pode estar tendo perdas, pode ter se aventurado em uma situação que achou que era boa e não era tão assim, né? Ou tem casos que a pessoa, né, sabe que sairia perdendo de alguma maneira e por isso não resolve as coisas com vocês, né? Porque a coisa do lado de lá não deve estar tão boa assim. E se estiver, né, é uma zona de conforto que a pessoa tem medo de perder, tá? Então, para quem sabe que ele ou ela tem um outro alguém, ou se são vocês que têm, vocês adaptam. Essa pessoa acha que, né, seria frustrante, seria algo ali, tá? Digamos que seria problemático para tentar resolver aqui, tá? Então é isso que eu vejo no segundo montinho. Eu espero ter te ajudado, tá? Eu espero que vocês consigam ter entendido a leitura. Se fez sentido, deixa o like como forma de gratidão. Se vocês aqui
né? Gostaram da leitura, se querem fazer uma leitura na sua energia, na sua situação, o meu contato de agendamento e atendimento vai estar no primeiro comentário fixado, como também na descrição do vídeo, tá? Gratidão, tchau, tchau, grande beijo, até a próxima leitura.